Boa noite a todas, a todos. Estamos aqui no lançamento de uma iniciativa muito criativa, muito inovadora, que eu acho que vai ser uma excelente oportunidade a todas e todos para aprimorarem a sua capacidade de comunicação, de interação, de interlocução nas redes sociais. Eu acho que é uma iniciativa muito esperada e atrasada, tardia, porque nós já devíamos estar fazendo isso há muito tempo, e quero parabenizar toda a equipe aí, coordenada pelo Lindenberg, que trabalhou incansavelmente para que a gente pudesse colocar essa experiência no ar. Queria inicialmente saudar o Alberto Cantalice, que é nosso diretor de comunicações da Fundação Perseu Abramo, Maria do Rosário, deputada federal combativa, grande liderança nacional e secretária de Formação Política do PT Nacional. Saudar o senador Lindenberg Farias, que está aqui, diretor de difusão e informação da Fundação Perseu Abramo. Queria saudar o Zé Crispiniano, assessor de comunicações do presidente Lula, um jornalista muito experiente, que vai estar aqui também, ativo e conhecedor desse imenso desafio que nós temos nas redes sociais. E saudar o Beto Vasques, que está trabalhando com o Podemos na Espanha, que é um partido que avançou muito nessa estratégia de comunicação e que vai participar desse nosso lançamento hoje aqui, uma excelente oportunidade a vocês todos. Eu vou ser muito breve. Meu papel aqui é falar um pouco como é que isso se encaixa dentro do novo projeto da Fundação Perseu Abramo. A Fundação, primeiro nós estamos impulsionando, acelerando a constituição de uma fundação digital, porque esses são os tempos. Nós precisamos sair daquela lógica cartorial e passar para esse mundo digital. E nossa geração tem uma certa dificuldade, mas é imprescindível que a esquerda se modernize, dialogue, conheça, mergulhe nessa rede de comunicações hoje, que tem uma audiência extraordinária e é um campo decisivo da disputa política. Dentro dessas novas diretrizes da Fundação Perseu Abramo, nós criamos o Observatório da Crise Coronavírus. Todos os dias estamos fazendo boletins, melhores informações, indicadores, análises, defendendo a vida e mostrando que o isolamento social é fundamental, especialmente nas grandes cidades brasileiras que estão muito saturadas e o sistema de saúde público, muitas vezes no limite. Nós estamos, segundo o país de maior contaminação, mais de 1.000 mortes por dia. Então, esse é um tema central hoje para a Fundação, para o Brasil, para o Partido dos Trabalhadores. Junto com o Observatório, nós estamos também constituindo a Biblioteca Digital. Nós estamos acelerando as nossas publicações digitais. Elas são mais baratas, mais ágeis, podemos publicar muito mais e disponibilizando para vocês. É só entrar no portal da Fundação para vocês terem lá o conhecimento e todo tipo de publicação nós estamos oferecendo, é gratuito, disponibilidade a todos os interessados. Nós também estamos construindo um outro projeto muito importante, que é o Centro Sérgio Buarque de Holanda, que é o projeto de memória histórica. Nós vamos fazer uma série de iniciativas para discutir grandes temas. Por exemplo, esse ano, o centenário do meu companheiro deputado federal, fomos juntos para Brasília em 1990, Florestan Fernandes, um grande intelectual, um grande sociólogo, teve um papel extraordinário na história da sociologia brasileira. Nós vamos celebrar os 100 anos de Florestan Fernandes com um ciclo de discussões, de reflexão da sua obra, da sua produção, do seu papel na construção do PT, que ele foi, seguramente, o PT naquele tempo estava muito na fronteira do conhecimento, com Paulo Freire, com Florestan, com Antônio Cândido, com o próprio Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros intelectuais, Paulo Singer. Estou falando de alguns grandes nomes que nós perdemos e muitos outros que ainda estão aí lutando conosco. Então, esse é o nosso centro de memória. Nós estamos trabalhando também intensamente a regionalização da Fundação, mais presente no Norte, sobretudo na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, para discutir os projetos regionais, o consórcio do Nordeste, os grandes desafios como a agenda ambiental, a transição ecológica na região amazônica, que tem um papel decisivo em relação à mitigação do aquecimento global. O outro projeto estratégico que nós estamos implantando é o Centro de Altos Estudos. Ele vai reunir todos os núcleos de acompanhamento de políticas públicas da Perseu Abramo, são núcleos que acompanham cada uma das áreas do governo, fazem alerta, fazem análise, apresentam propostas. Nós temos trabalhado muito organicamente vinculado às bancadas federais da Câmara e do Senado, com propostas, com projetos, para a gente defender o povo, defender os vulneráveis, defender os pequenos produtores de um governo que é terraplanista sanitário, obscurantista, negacionista da evidência científica,
Então, as nossas bancadas estão lutando dia a dia. Por exemplo, a renda básica de R$ 600 foi uma conquista que nós tivemos protagonismo, que partimos de um salário mínimo e conseguimos. O governo não queria dar nada de R$ 200, e essa luta continua, não vou me estender, não é o tema de hoje. Então, esse centro de altos estudos vai reunir esse núcleo da saúde, de economia, de cultura, agrária, ambiental, mulheres, igualdade racial, para formular políticas públicas, e nossa prioridade vai ser desenvolver, que foi uma demanda do partido, da Executiva Nacional, um programa de reconstrução do Brasil, a saída da crise. Como é que nós vamos sair, como é que nós vamos olhar esse momento histórico, pensando novas relações sociais, uma sociedade mais solidária, mais generosa, mais inclusiva. Nós vamos disputar a saída da crise, um novo papel do Estado, o sistema, a saúde como direito de todo cidadão, porque não é possível que alguém que pague possa ter uma UTI e o outro que não tem recursos morra na fila. A educação pública, que nunca foi tão agredida como ocorre nesse momento. Então, nós queremos discutir as saídas da crise. Nós vamos enfrentar uma situação econômica e social muito difícil. E entre essas iniciativas todas, nós estamos trabalhando intensamente cursos virtuais, formação virtual. Fizemos uma rede, o Cantalice vai explicar para vocês, de algumas iniciativas muito importantes, e hoje nós estamos ofertando uma das iniciativas que eu acho mais importante. Hoje é uma data simbólica, enquanto o Supremo Tribunal Federal está desencadeando uma operação, e aqui estamos todos apoiando integralmente a iniciativa do Supremo, para combater o fake news, para combater a manipulação da democracia, para combater aqueles que disseminam o ódio, desvirtuam o debate político, agridem de forma absolutamente inaceitável a honra, a imagem das pessoas, e com isso corrói a qualidade do debate político. O debate político tem que ser qualificado, tem que ser interlocução, tem que ser um debate de ideias. O que nós estamos propondo hoje aqui é que, em vez de um gabinete do ódio, a gente se instrumentalize para discutir a vida, para discutir novas relações sociais, para discutir ideias, para discutir sonhos, utopias, valores. Esse é o papel da nossa militância. É isso que nós queremos fazer. Nós não queremos disputar com as armas dele, porque aquilo ali leva ao atraso, à barbárie, ao retrocesso. E as instituições democráticas precisam reagir a essas agressões. E o Supremo Tribunal está dando uma iniciativa, e o Senado deve votar uma nova regulamentação, que também é um projeto que nós precisamos aprimorar a legislação em relação às redes sociais. E nós assistimos o que aconteceu em 2018, fake news, a manipulação, não só aqui nos Estados Unidos, Brexit, etc. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um curso para comunicação digital, teórico e prático. E nós vamos ter uma explicação detalhada do que é o curso. Eu acho que vocês vão ter uma excelente experiência, vão poder se preparar para esse debate. Nós não queremos reproduzir fake news, nós queremos que cada cidadão, que a nossa militância, que aqueles que têm um compromisso com um Brasil mais generoso, mais solidário com o seu povo, possam se preparar para essa disputa e contribuir para esclarecer com verdade, com ideias, com valores, com iniciativas, com análise, com formação, uma outra atitude. É um dia, talvez seja um ponto de inflexão. O Supremo, ainda que tardio, cumprindo sua função, espero que isso vá até o fim, porque se for até o fundo, nós veremos os porões desse processo de degradação da democracia, e a Fundação Perseu Abramo, o PT, lançando aqui hoje um curso de comunicação digital. Acho que não podia ser mais apropriado. Então venham, se inscrevam, participem. Nós vamos não é só ficar assistindo o combate à fake news, vamos nós construir uma outra comunicação na rede. Vamos nós dialogarmos, debatermos, substituir o gabinete do ódio por um diálogo democrático que defenda a vida, a democracia, a inclusão social e a justiça. Então, boa noite a vocês. Eu quero ser muito breve, porque hoje nós estamos aqui, vocês estão aqui para ouvir a proposta do curso e nós vamos iniciar um excelente debate aí com o Crispiniano, o Alberto Cantalice e o Beto Vasques sobre o tema. Então, eu vou passar para a nossa secretária de Formação, Maria do Rosário, também para a sua breve intervenção. Em seguida, o Lindenberg vai explicar para vocês todo o que é o curso e depois o Cantalice, especialmente o Crispiniano e o Beto Vasques, vão fazer o debate hoje, que já é quase que o início do curso, uma aula inaugural para vocês beberem novos conhecimentos, para saber mexer no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, enfim, todos esses novos instrumentos, essas redes, para a gente estar muito preparado para essa discussão. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença, e com vocês a nossa deputada Maria do Rosário, secretária nacional de Formação Política do PT. Obrigado.
Muito obrigada, companheiro Luiz Mercadante. Já posso seguir daqui, Lindbergh? Já sigo direto? Vamos lá? Claro, Maria do Rosário. Então, um abraço ao Aloísio, um abraço a você também, Lindbergh, ao Alberto Cantalice, dirigentes da Fundação Perseu Abramo, com uma trajetória incrível de contribuição com o Partido dos Trabalhadores, contribuição com o Brasil. Onde quer que vocês tenham passado, certamente a gente tem a memória de uma vida muito intensa na defesa do povo brasileiro. Quero cumprimentar também José Crispiniano, o Beto Vasques, eu vi que está aqui com a gente o Gilberto Carvalho, a Vivi Farias, nós temos também o pessoal da direção da Escola Nacional, o Wilson não está aqui, mas é da direção da Escola Nacional. Então, a Fundação Perseu Abramo lança hoje, Lindbergh, um curso que é essencial para a democracia brasileira, e é uma contribuição que o PT está dando neste momento. Eu quero fazer esse cumprimento em nome da direção partidária, em nome da presidenta Gleisi Hoffmann e de toda a direção nacional do PT, cumprimentar também a iniciativa da Fundação Perseu Abramo em nome dos secretários de formação de todos os estados brasileiros, muitos, talvez todos estejam e todas aqui acompanhando, porque nós formamos uma rede que é dos secretários e secretárias de formação dos estados e dos municípios, que agora estão se agregando. E com esta rede, prezado Luiz Mercadante e a todos que estão nos assistindo, nós queremos contribuir, através da Secretaria Nacional de Formação, para articularmos um Sistema Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores. Formação e educação. A formação, com aqueles elementos que o Aloísio trouxe aqui, que são os elementos que nos orientam, o que nós somos, os fundamentos escritos e vivenciados por um Florestan Fernandes, por um Paulo Freire, e por todos os teóricos da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, da igualdade no Brasil e no mundo. Esses fundamentos estão na base da formação do PT, e todos os filiados militantes, e sobretudo os dirigentes do PT, precisam conhecer, estudar, e ter essa oportunidade através da Fundação Perseu Abramo, da Escola Nacional, e desta rede, desse sistema articulado. Mas a educação, ela vai adiante, ela diz que a nossa geração tem que ser criativa e criadora. E nenhuma geração anterior conviveu com as redes sociais como essa está convivendo, não existia. Essa tecnologia, as novas tecnologias, prezado Lindbergh, são um desafio para nós. A direita, como disse o presidente Aloísio Mercadante, a direita compôs os seus gabinetes do ódio, a sua forma de abordagem, porque a forma dos fascistas é a forma da repetição e do ódio, da desagregação. Nós temos uma outra forma de ver o mundo, e a nossa forma de ver o mundo, ela começa a ser tratada melhor quando a gente tem um curso como esse. Então, essa saudação ao curso, que trata da comunicação digital, ela vem como um reconhecimento de que no Sistema Nacional de Formação que nós estamos produzindo, a Fundação Perseu Abramo é o espaço do pensamento mais avançado do Brasil, do diálogo com aquilo que pode produzir mudanças estruturais no Brasil. Avanços teóricos, avanços políticos, avanços na economia, na estrutura da sociedade, na leitura sobre o Estado. A Escola Nacional, ela tem que trabalhar com a didática e a pedagogia. Ela precisa se aproximar a formação. E aqui nós estamos tendo um instrumento de uma escola que também ocupa o seu espaço digital, que é o que a Fundação Perseu Abramo está dizendo. Todo mundo no PT e na sociedade tem que estar sintonizado com a era que nós vivemos para abordar esta rapidez de resposta necessária. A rapidez que faz com que a instantaneidade da informação, da visualização, da edição e também do compartilhamento seja utilizada de uma forma positiva. Bom, eu faço a saudação a essa nova forma de instrumentalizar o PT, dizendo que ela se soma aos conteúdos políticos com os quais nós estamos trabalhando. Porque a diferença entre aquele ativista que utiliza erradamente a rede para disseminar o ódio e nós que estamos aqui é que nós queremos dominar estas ferramentas para utilizarmos essas ferramentas com o sentido virtuoso da liberdade e dos princípios que nos movem e da criatividade que nos move no sentido humanista, socialista e democrático. E, por último, dizer que na sexta-feira nós estaremos lançando com a presidenta Gleisi Hoffmann
e convido todos e todas vocês à Jornada Nacional de Formação. Ela já está muito divulgada. Então, o pessoal que está acompanhando aqui sabe que este ano, nas eleições municipais, a gente tem uma jornada, quem está puxando o processo aí da campanha somos todos nós, seja qual for a área do PT, organização, finanças, comunicação, Fundação Perseu Abramo, escola. Gente, nós vamos para as eleições com ideias, e essas ideias vão chegar lá na ponta através desse curso aqui, que está coordenado pelo Cantalice, pelo Lindbergh, pela Fundação Perseu Abramo, mas que a gente sabe que faz parte do esforço nosso de termos um sistema nacional de formação e de educação política do PT. Cumprimentos a Luiz, cumprimentos a Lindbergh, Cantalice, a escola está aí, né? Então fica um abraço de todos nós, da direção, depois o pessoal vai estar falando, mas saibam que nós nos sentimos representados e extremamente gratificados com a rapidez com que esse curso está sendo colocado no ar. Abração. Lindbergh, só antes de passar, eu queria falar uma coisinha, saudar o Gilberto, que é o diretor da escola, não tinha visto que ele já estava aí. Gilberto Carvalho, um quadro histórico, fundador como eu desse partido, e que deu imensas contribuições, e hoje é o diretor da Escola de Formação. E a Vivi Farias, que é a nossa vice-presidenta, também dedicada à formação, à difusão, e que está lado a lado com a Maria do Rosário Lindbergh. Mas só queria dizer uma coisa. Lindbergh já foi, eu conheci ele como presidente da UNE, lá estava na CPI do Collor, ele era aquele jovem militante, teve um papel extraordinário, depois foi deputado, foi vereador pública, defendeu contra o golpe de forma muito corajosa, foi um grande prefeito, uma grande liderança histórica. Mas eu vou dizer a verdade, eu acho que você nunca deu tanta contribuição quanto você está dando em tão pouco tempo. E eu trocaria alguns mandatos seus por esse papel de diretor, que tem sido muito competente, muito inovador, muito criativo, muito dedicado. Foi uma grata surpresa, Lindbergh, de verdade. Então, todo mundo sabe que eu não sou muito dado a elogios, não, sou muito econômico, mas eu quero fazê-lo porque, de fato, você está fazendo. E acho que esse curso, quero também parabenizar o Fabiano Garrido, que você apresentou e que é um quadro extraordinário. Vocês estão fazendo uma coisa histórica, revolucionária e ousada, que vai fazer história. Então, e o Cantalice na comunicação já aumentou por 10 a nossa audiência, não só no portal, mas em todos os veículos, redes, depois ele fala do trabalho. Então, parabéns, Lindbergh, por tudo, a vocês todos, e uma boa noite. Fiz questão de fazer o elogio, vai ficar registrado aqui para a história. O Mercadante, eu acho que é até importante dizer, na hora que a gente está lançando esse curso de comunicação digital, porque muita gente não sabe. Na verdade, eu sou diretor agora da Fundação Perseu Abramo, que está sendo presidida por Aloysio Mercadante. Esse aí vocês já viram falando das novidades da FPA. O Aloysio, que motiva a gente, falo sinceramente também, Aloysio, pela tua capacidade intelectual, de trabalho, dinamismo. Eu queria cumprimentar a Maria do Rosário, que é secretária nacional de formação, e o Gilberto Carvalho, que está à frente da Escola Nacional de Formação. E tem a diretoria de formação da Perseu Abramo. A gente quer trabalhar juntos, sob a direção da Maria do Rosário, que já lançou um curso, o Curso Nacional de Formação, para vereadores, vice-prefeitos, prefeitos. As inscrições estão abertas, vão até o dia 2 próximo. E hoje a gente abre esse curso de comunicação digital. Mercadante, num dia em que houve uma operação da Polícia Federal, uma operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi em cima do gabinete do ódio, né? Que, inclusive, fez buscas e apreensões em casas de empresários que, na verdade, já jogaram esse papel na eleição de 2018. Eu, sinceramente, eu acho que, mais do que nunca, aquela AIGE, Ação de Impugnação da Justiça Eleitoral, que está no TSE, em relação à cassação do mandato da chapa, eu acho que volta a ter força. Porque, na verdade, são os mesmos personagens. É a mesma turma. Hoje, quando o ministro Alexandre de Moraes fez a determinação da ação da Polícia Federal, eles colocaram os nomes das pessoas. São as mesmas pessoas. A jornalista Patrícia Campos Melo, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, fez uma denúncia que citava empresas que estavam contratando para disparos em massa do WhatsApp por caixadores. São as mesmas pessoas, estava lá o velho da Van também. Eu falo isso porque, no debate que a gente está tendo com a militância,
as pessoas diziam muito, olha, nós estamos ficando muito para trás em relação à questão das redes sociais. E é por isso que surgiu a ideia desse curso. Primeiro, a gente tem que entender que nós temos uma guerra assimétrica. O Beto Vasques e o Crispiniano depois vão falar sobre isso. A presidenta Dilma, inclusive, fez uma aula inaugural aqui na UERJ, do curso de mestrado, fantástica, falando de capitalismo de vigilância, onde ela falava das plataformas mercantis. Falava do Facebook, falava do Google, falava do YouTube. Primeiro, essas plataformas não são neutras. Quem olhou muito, quem assistiu, teve a oportunidade de ver o filme Privacidade Hackeada, viu como foi a eleição do Trump, o papel do Steve Bannon, a apropriação de dados particulares de milhões de cidadãos norte-americanos. Aquele processo houve no Brexit também, e eu não tenho dúvidas em afirmar que houve aqui no Brasil também. Aquela campanha de fake news do Bolsonaro foi uma campanha de fake news, mas eles tinham dados, era uma campanha direcionada, era uma campanha dirigida. Então, primeiro, pessoal, existe uma guerra simétrica aqui. Eu vejo muita gente com uma certa leitura meio ingênua. Puxa, a gente podia ser mais competente. Não é só isso. Agora, de fato, eu acho que a gente tem muito a avançar, porque nós temos um exército de militantes que defende a democracia nesse Brasil. Se a gente consegue fazer com que cada pessoa dessa trabalhe melhor, construindo redes no Zap, construindo redes no Facebook, em todas as plataformas, a gente vai trabalhar muito melhor. Então, a ideia desse curso, pessoal, as inscrições estão começando hoje, já tem um link aí para vocês se inscreverem, no site da Fundação Perseu Abramo. Nós vamos começar os cursos no próximo dia 22. Nós vamos começar com o tema Política e Guerra Digital. Depois nós vamos ter o tema CPI da Fake News e Crimes Digitais. Nós vamos ter, inclusive, a participação da Maria do Rosário, que está aqui, do João Willis também, da Manuela Dávila. Mas nós vamos, Mercadante, ensinar como é que as pessoas podem derrubar páginas no Facebook, páginas que divulgam fake news. A gente quer fazer coisas muito concretas. Uma parte grande desse curso, quando a gente entra no quarto módulo, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, depois Twitter, YouTube, Google e por aí vai, nós vamos fazer oficinas, 10 minutos de oficinas, onde a gente vai trabalhar eu, por exemplo, acho que a maior deficiência que nós temos é em o mundo. Então, eu acho que nós temos um problema. Opa, está tendo problema na minha conexão ou não? Sim. Teve um, sim. Gilberto, fecha seu microfone aí. Eu quero encerrar dizendo, então, que é com muita alegria que a gente está abrindo as inscrições para esse curso de comunicação digital. É muito importante que cada militante nosso entre. Os nossos militantes sabem da importância de a gente ter uma atuação mais firme aqui. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer o apoio do Mercadante e dizer que a gente espera, nesse próximo 22, fazer uma grande abertura e que a gente tenha um grande número de inscritos, porque a gente vai ter que se preparar para as próximas eleições e preparar fundamentalmente para derrotar esse golpe que deram aqui no país. Muito obrigado a todos. Agora é o Cantalice. Bem, queria saudar o nosso presidente Aloísio, nossa diretora da Maria do Rosário, Gilberto Lindbergh. O Lindbergh o Luiz pontuou, e o Lindbergh já colocou aí para os nossos companheiros e companheiras o escopo do que é esse curso. Esses cursos foi uma ideia que o Lindbergh teve logo no início da nossa gestão, que começou, nós estamos há um mês e pouquinho, né, 40 dias na diretoria lá da Fundação, né, Lindbergh? Começamos agora recentemente a tocar o trabalho,
E esse curso de formação digital, como o Lindbergh colocou, era um anseio, é a maior cobrança que eu acho que tem hoje na base do nosso partido e da esquerda. É as pessoas se sentirem desassistidas por nós, no que tange a resposta do bombardeio que a gente sofre diariamente. E a nossa sorte, nós estamos começando bem, porque nós estamos, como vocês mesmos falaram, nós estamos começando no dia em que o Supremo ataca, combate o gabinete do ódio, os mentirosos da rede, os divulgadores de fake news, os que corromperam o processo eleitoral de 2018, e nós estamos fazendo uma coisa com toda a transparência. Nós estamos colocando publicamente que nós vamos fazer um curso de formação política, porque nós sempre orientamos ao militante do PT. É deseducativo que um militante progressista, que um militante da esquerda divulgue notícias que não sejam verdadeiras, porque nós estaríamos prestando um desserviço à democracia e ao nosso próprio pessoal. Porque, como diz o Lula, se você começa a mentir, você tem que mentir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez para poder, como o Moro fez com ele. Quer dizer, você vai criando uma... Então, nós, na verdade, queremos trabalhar com transparência. Então, portanto, nós vamos fazer esse curso, quer dizer, vamos abrir com 2 grandes companheiros nossos, grandes comunicadores digitais, que é o Beto Vasquez e o nosso companheiro Crispiniano, quer dizer, que são pessoas que estão aí batendo e estudando e trabalhando, tendo contato na prática com o que é esse sistema de mídias digitais. Então, nós vamos começar para frente, vamos começar abrindo esse curso aí, como diziam os antigos, abrindo com chave de ouro, abrindo com o Lindbergh falando, com o Aloysio colocando as perspectivas da Fundação, a nossa querida Maria do Rosário falando do curso de formação, coisa que nós nunca fizemos em toda a história, um curso para todos os candidatos. O sistema digital vai permitir que nós façamos um curso para todos os candidatos e candidatas a vereador do PT que queiram participar. Já tem 12 mil candidatos a vereador inscritos, vão ter muito mais, porque agora nós estamos estimulando, estamos fazendo um trabalho de alto nível. Então, eu queria parar logo de falar, passar para o nosso companheiro Crispiniano, até porque o Lindbergh também daqui a pouco vai ter uma live com o Fernando Haddad, também ele vai ter que se preparar. Às 21 horas. Ele vai ser o entrevistador. Vou entrevistar. E aí nós vamos passar aí, porque está todo mundo querendo ouvir aí o que os nossos queridos companheiros Crispinianos e Beto Vasquez têm para dizer para nós. Estamos aí, vamos firme. Mas, Gilberto, você quer fazer uma saudação também? Nosso diretor da Escola de Formação? Eu quero só destacar um pequeno aspecto, Luiz. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando e, particularmente, aos nossos queridos Beto, que volta da Espanha aí para nos ajudar muito, Crispiniano, todos vocês. Destacar o seguinte, essa iniciativa ela é histórica no PT, porque ela significa a decisão de se apropriar de meios que passam a ser essenciais hoje para fazer política e para construir hegemonia. Historicamente, nós tivemos de costas para o processo de comunicação. Nós nunca investimos na imprensa democrática de verdade. Nós, quando surgiram as rádios comunitárias, nós desprezamos esse instrumento. Os evangélicos foram e ocuparam essa área e pulverizaram o país com seus sistemas de comunicação. Então, primeiro eu quero saudar, Lindbergh, o teu mérito, o mérito da Fundação, o Fabiano, o Cantalice e tal, por essa atitude, e bem como a direção do partido que está apoiando, que é uma atitude de ir para construir e dizer nós vamos nos apropriar e vamos qualificar a nossa gente para usar os meios. E o segundo aspecto é o seguinte, nós temos que ter clareza hoje que a reversão do quadro político, a construção da nova hegemonia passa por 2 dimensões. A nossa presença, a nossa reconexão com a periferia, com os excluídos, hoje hegemonizadas em grande parte pela rede de fake news e pelas redes neopentecostais, e, ao mesmo tempo, pela presença
nossa nas mídias sociais populares. Aí eu quero chamar a atenção para a importância do Zap. Essa dupla dimensão da presença de solidária nossa, da nossa militância na periferia, casada com essa questão da nossa presença nas redes sociais, sobretudo com o Zap, será um elemento bom de se construir em elementos fundamentais para a reversão do quadro atual. Então, eu vejo com extrema alegria, com muita felicidade esse momento e vamos em frente, porque eu acho que nós venceremos essa batalha se continuarmos com esse espírito de ousadia, criatividade e generosidade. Uma boa atividade a todos nós. Ô, Lindenberg, é com você agora, você toca, encaminha, polariza e agradecer a todos a presença. Nós vamos aqui agora ouvir. Muito obrigado, viu, Mercadante? Olha, nós vamos ter agora um debate rápido, são 20 minutos, a nossa live é de 1 hora, com Beto Vaz, que é do Podemos. Beto Vaz é um brasileiro que mora na Espanha e estava lá na Espanha quando teve o surgimento do Podemos. O Podemos é um partido que hoje tem um vice-presidente da República, Pablo Iglesias, que é vice-presidente do Pedro Sánchez. Estão atuando, viu, Mercadante? O governo da Espanha está de parabéns no enfrentamento a toda essa crise sanitária. E nós temos Crispiniano, que é do Instituto Lula, assessor do presidente Lula, trabalha com comunicação. Eu queria que o Beto Vaz começasse. Beto, eu queria que vocês falassem 2 vezes, por isso que é importante vocês falarem 3 minutos vocês, 3 minutos Crispiniano, 3 e 3, tá? São 2 falas de 3 minutos que eu acho que fica mais dinâmico. Eu queria que você começasse, Beto, falando do Sleep Giants, que está aqui no Brasil, que hoje teve uma vitória muito importante, porque a AGU obrigou o Banco do Brasil a não patrocinar mais o TCU, a decisão do TCU. Então, eu queria que você começasse falando sobre isso. Para mim é um prazer estar com você, falando diretamente de Madrid, na Espanha. Um abraço, Beto Vaz. Obrigado, Lidberg. Boa noite a você, Mercadante, Gilberto, Cantalice, a Maria do Rosário e ao Crispiniano. Prazer estar aqui. Boa noite aos ouvintes. E saudações aí e os parabéns pela essa iniciativa, Lindbergh, ao professor Fabiano Garrido aí que está junto contigo organizando o curso. Então, de parabéns, eu acho que é uma iniciativa realmente muito importante. Como o Cantalice falou, é a maior demanda das nossas bases, a gente sempre escuta a militância pedindo, eu acho que vem em boa hora. O Sleeping Giants, eu gostaria de colocar ele dentro dos 3 minutos. O que é o Sleeping Giants, onde ele se insere? Eu acho que a gente, como você colocou, Lindbergh, está numa... Para não falar em termos de guerra, para a gente tentar desmilitarizar o nosso linguajar, vamos falar em homenagem ao nosso presidente Lula, em termos metafóricos futebolísticos. A gente está numa partida que a gente está perdendo de 7-1 e o adversário tem mais dinheiro, começou a pré-temporada antes, tem melhores jogadores e treinadores, no caso, as tecnologias, né? E, além de tudo, não tem ética, então comprou o juiz, só joga no estádio dele, com a bola dele, com a torcida dele. Então, quando acontece isso, o que a gente, que é o time menor, o que a gente faz para ganhar? A gente pede por WO? Não, a gente enfrenta, mas a gente faz o quê? O que eu chamaria de uma operação líbero. A gente se fecha, né? Aquela figura do líbero. Contenção para segurar, para os caras parar de atacar a gente, para parar de meter gol na gente, e um contra-ataque ali ou outro calculado para começar a meter um golzinho aqui e outro ali. Se a gente falar de contenção, o que a gente tem que fazer de contenção? Regulação. Acabamos de falar. E regulação, o que a gente fala? Tem o caso na Justiça Eleitoral, que você comentou, a AIGE, que tem que ser retomada. Tem a CPI da fake news, que está trazendo um monte de informação importante com o CPF, CNPJ dessa turma. Tem essa iniciativa do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, que está também destapando um monte de coisa. E foi, nos últimos dias, no Congresso, um projeto de lei para regular as mídias sociais, dos deputados Rigoni e Tabata Amaral. Um projeto para discussão. Temos que fazer essa discussão, que aí, se a gente regula, fica mais difícil desses caras avançarem. Mas, além disso, existem outras medidas para conter. Uma delas é o Sleeping Giants, que como funciona? É uma turma que ataca esse pessoal no bolso.
reduz o ataque deles. Como que funcionam? Eles pegam duas ferramentas principais de anúncios de empresas na internet, o Google AdSense e a metodologia de programática, porque antes o assessor de imprensa ligava para 5 jornais e cotava o preço e via onde ia anunciar, né? Os 5 rádios e televisões. Hoje, você tem milhões de páginas na internet. Então, é um sistema com algoritmos que as próprias empresas não sabem aonde elas vão ser anunciadas, mas a agência de marketing digital que vende o anúncio delas pega e fala, olha, eu vou garantir com o menor dinheiro, num sistema de leilão, com o menor recurso, o maior número de anunciantes. Então, mais pessoas vão ver a sua página, mais pessoas vão clicar no seu anúncio. Agora, que páginas de centenas ou dezenas de milhares de páginas é incontrolável. Então, o que acontece é que, às vezes, uma empresa que defende, eu sempre dou um exemplo, um meio ambiente, termina anunciando numa página onde o colunista, amigo do editor, é o Ricardo Salles, que quer passar boiada. E essa empresa não está nem sabendo, porque o relatório que ela recebe da agência de marketing, olha, com o dinheiro que você pôs, você teve tantos anúncios, o retorno foi tal, e esse é uma métrica de análise do resultado. O que a Sleeping Giants começa a fazer é dizer, digamos, que essa empresa fosse a Natura. Falar, Natura, você quer ser anunciado nessa empresa? Foi o que aconteceu. Em menos de uma semana, essa empresa, esse grupo, esse Sleeping Giants, que nos Estados Unidos deixou com 40 milhões de reais menos o Breitbart News, que é uma espécie de jornal da cidade lá, entre o Jornal da Cidade e antagonista lá, dos Estados Unidos, sem recursos dos seus anunciantes. E aqui, em uma semana, eles já fizeram várias empresas brasileiras tirarem os seus anúncios de páginas de ódio como o Jornal da Cidade. E hoje uma vitória tremenda, porque tão importante é isso, que eles retiraram esses anúncios do ar, que o Banco do Brasil tinha anúncios, disse que ia retirar, e aí veio o Carluxo, veio o Bolsonaro, veio o Eduardo Bananinha, veio todo mundo dizer, não, o Banco do Brasil tem que recuar. O secretário nacional de comunicação ameaçou o banco, falou, nós vamos resolver isso. E o Banco do Brasil voltou a anunciar. Pois hoje as instituições funcionaram, então, além do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, indo para cima do gabinete do ódio, a gente viu o Tribunal de Contas da União dizendo ao Banco do Brasil, não, senhor, vocês vão ter que deixar de anunciar nessas páginas apócrifas, que tem pessoas que fazem ataques e você não encontra, porque são pessoas que não existem, não tem aonde notificar. Então, essa é a contenção. Nesse sentido, uma última contenção interessante, tem um canal de Telegram que se chama Pandemia Digital, de um pessoal vinculado ao organizador das redes sociais do Podemos, que vai ser professor do curso e vai contar para a gente isso. Ele mostra como o bolsonarismo e o Vox na Espanha, Lindbergh, estão compartilhando as mesmas estratégias. Então, outro dia na Espanha aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. Digitaram uma palavra errada e, de repente, 400 mil pessoas, em 2 horas, põem um Twitter com a mesma palavra escrita errada. No Brasil, era o nome do Bolsonaro, que estava com 2 L's. Então, você percebe o uso dos robôs. Eles estão mostrando isso. A gente tem que mostrar, se unir esforços internacionais e mostrar essa contenção. E, em uma frase, o contra-ataque, temos que organizar nossas redes, WhatsApp, a nossa militância, a nossa juventude, e começar a meter uns golzinhos. Um exemplo, essa semana a gente viu quando o pessoal na rua mandou o Bolsonaro para casa dizendo vai trabalhar, vagabundo. Quando a gente fugiu da narrativa com inteligência que eles querem impor, cada barbaridade que o Bolsonaro, a gente faz ciclos de nota de repúdio e começa a criticar e ficar indignado. Não, temos que controlar as emoções e aonde ele não quer. É dizer, olha, quando você sai para passear de jet ski, de helicóptero ou de moto, nós estamos pagando você para trabalhar. Vai trabalhar. Em vez de falar, como que ele pode passear de jet ski quando morrem 10 mil pessoas, é ir na caricatura e atacar, ir para o ataque, meter um gol. Beto, eu vou interromper agora para passar para o Crispiniano. Crispiniano é do Instituto Lula, assessor direto do presidente Lula. Eu quero escutar ele, depois volta para você e para o Crispiniano, que eu quero que você fale um pouco da experiência do Podemos. Como é que vocês trabalham nas redes? É pouco tempo, mas eu acho que dá para falar. Crispiniano. Tudo bem? Tudo bem, prazer enorme. Nesses anos todos no Brasil, a gente viu muitos embates digitais e muitas fases e as alterações desses embates. Ao longo desses anos, eu diria desde junho de 2013, que a questão digital ficou muito grande e muito importante no Brasil e começou a se notar que as mídias estavam mudando. Em 2014, se enfrentou já uma campanha com um grau de ódio e com um grau de enfrentamento, mas naquele caso a gente conseguiu vencer ali e ter um bom desempenho. De lá para cá, a gente tende a achar que faz uma disputa eleitoral, o momento é o ápice da disputa política, mas depois daquele momento eleitoral, a gente achou
que a tarefa era governar o país, que a tarefa era essa, mas a oposição não deixou governar o país. E inaugurou um novo período no Brasil de disputa política permanente. E esse período vem vindo, a tecnologia vem sofrendo transformações nesse período, o que é um desafio para o Partido dos Trabalhadores, que surgiu em outra época, que teve diversas fases na sua comunicação, profissionalizou bastante sua comunicação, e agora tem um desafio múltiplo. E o legal do curso que vocês vão ter, que vai ter pessoas como o Sérgio Amadeu, que é um grande especialista, é que o curso vai abordar vários aspectos. A gente tem, desde a discussão mais complexa sobre os bolts, as formas de monitoramento mais sofisticadas, o Big Data, até as oficinas práticas de como a liderança na sua região pode organizar melhor os seus companheiros, pode falar melhor para fora dos seus companheiros, usando o WhatsApp, organizando um WhatsApp no bairro, trabalhando os contatos com as pessoas que são próximas, porque é daí que você parte. E também como usar as diversas redes para não ficar dependente de uma delas, porque realmente as redes cada plataforma é de uma grande empresa. A gente está falando basicamente de 3 grandes empresas, o Facebook, o Google e o Twitter, que são os donos das maiores plataformas, e você tem que combinar trabalho, porque há outras plataformas como o Telegram, e você tem que combinar isso com a sua organização dos dados, um planejamento do seu conteúdo e um planejamento de como você acumula banco de dados, de informação, para depender cada vez menos, para usar cada vez melhor cada rede e depender cada vez menos de cada uma das redes. Eu acho que para o PT isso é um desafio. A gente olha em pesquisa, o PT tem uma grande aceitação na juventude, o presidente Lula tem uma grande aceitação na juventude, não existe um problema de aceitação do PT nos mais jovens. Eu acho que, ao contrário, a aceitação do PT está crescendo entre os mais jovens, mas a gente tem que trabalhar nas duas vias de se comunicar e de ouvir mais o que vem da juventude. E, nesse sentido, eu acho que o curso é uma iniciativa que pode não só ensinar, não só os militantes aprenderem, mas como ir criando massa crítica também de quem fizer o curso para demandas para o partido, para a sua comunicação, para que todos nós melhoremos e a gente enfrente esse desafio, que em 2018 foi um desafio estonteante mesmo. Eu acho que o que a gente viu nas últimas 2 semanas do primeiro turno, principalmente de um massacre com dinheiro, com ódio, combinando a rua, atividades de rua com atividades online, foi muito impressionante e foi infelizmente, muito ruim para o país, como hoje as pessoas podem perceber. Uma grande qualidade que o PT tem que exercer nas redes é que o que a gente vem dizendo há 6 anos vem se comprovando verdade. O golpe não era contra o PT, não era contra Dilma, era contra o povo brasileiro, era para tirar os direitos dos trabalhadores, era para desmontar o país, e as consequências têm sido nefastas. Então, linha, discurso a gente tem. A gente tem que ver como aumentar as maneiras e os locais que a gente distribui esse discurso. Obrigado, Crispiniano. Eu quero passar imediatamente para o Beto Vasques. Beto, você tem 2 minutos, a gente vai acabar aqui às 20 horas. 3 minutos. Eu queria que você falasse um pouco da experiência aí do Podemos com as redes sociais no processo eleitoral. Houve uma vitória na Espanha da esquerda, o presidente hoje é o Pedro Sánchez, do Partido Socialista, e o vice-presidente é o Pablo Iglesias, do Podemos. Eu tinha falado para o Mercadante que a Espanha está dando um show no enfrentamento ao coronavírus. Eu queria que o Beto Vasques falasse dessa experiência espanhola. E na próxima lá a gente só inverte o Pedro pelo Pablo, aí que fica bom de vez, Lindbergh. O Pablo presidente e o Pedro vice, aí está resolvido. Mas vamos lá. Eu acho que a experiência do Podemos é justo essa segunda parte dessa Operação Líbero. Se a primeira era conter, agora a gente precisa fazer o contra-ataque. Como que a gente começa a meter alguns golzinhos? E eu acho que, nesse caso, a experiência do Podemos é muito interessante, tanto do ponto de vista da organização, como da compreensão, da inteligência que está por trás da ação digital.
Não adianta ter as melhores ferramentas digitais, não adianta ter as maiores redes, ser o maior youtuber, ter não sei quantos mil no Facebook, no WhatsApp, se a gente não sabe como navegar e usar com inteligência essas redes. Então, primeiro, um pé na rede, um pé na rua. Como o Gilberto falou, não podemos esquecer isso. Não é um ou outro, fujamos dos velhos dilemas. Do mesmo jeito que não é o digital ou o analógico, é o tal transmediático, que podemos entender muito bem. O Pablo definia nesse sentido, em 2010, eu sempre conto essa história, Lindbergh, quando eu conheci o Pablo Iglesias, ele falava para mim, Beto, a gente pode gostar mais, pode gostar menos, mas o fato é que hoje, isso em 2010, hoje a política é comunicação, a comunicação é digital, e o nosso dever é disputar o acontecer, porque a gente vai ter pequenas brechas no analógico, então a televisão Globo de lá vai me dar 15 segundos para falar, os comentaristas antes vão estar dando porrada em mim, depois que eu sair dos 15 segundos vão continuar batendo em mim, mas naqueles 15 segundos eu tenho que ser muito inteligente e colocar o meu marco de interpretação do que está acontecendo. E utilizar esse corte rapidamente com a minha equipe de redes para difundir nas minhas redes sociais essa mensagem. E alinhar a mensagem-chave e fazer todo mundo atuar de forma coordenada. Isso em 2010. Essa inteligência, como você articula ela? Você tem que articular do ponto de vista organizacional. Por exemplo, o Podemos se organiza como organização no Telegram, não no WhatsApp. Toda a organização do partido. E todo esse processo de alinhamento de mensagem-chave é diário. Todos os porta-vozes, deputados, vereadores, senadores, prefeitos, governadores, todos estão alinhados com essa mensagem. Saiu o vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro, não pode sair um para um lado, outro para o outro. Tem que ter uma inteligência de rede que articula uma mensagem, que cada um fale da sua maneira, mas que tenha um alinhamento dessa mensagem. Senão não tem rede. Senão a gente fica chutando bola para tudo quanto é lado e a narrativa da realidade que se impõe é a do Bolsonaro. Então, a gente tem que ter essas duas agendas, que isso o Podemos ensinou muito bem. Por um lado, organizar a disputa do acontecer, desses grandes fatos, com a nossa narrativa, agindo com rapidez e de forma integrada a todos. E, por outro lado, construindo narrativas e não caindo no que eu chamo de ciladas narrativas do Bolsonaro, que é como eu falei, ele fica fazendo cada dia uma barbaridade maior, mexe no nosso emocional, porque eles utilizam uma linguagem que interpela as emoções, não é a razão, por isso que é impossível convencer um bolsonarista do contrário, é uma estratégia que é exportada, uma adequação sociotécnica do marketing digital, interpela você nas emoções, então não responde mais à razão. E quando eles fazem isso, então o Bolsonaro vai e sai no jet ski. Claro, o corpo pede, como é que é possível, que insensível, que monstro? Com isso, ele atrapou, ele pegou a gente na cilada. A gente tem que, nessas horas, agir de outra forma inteligente, que é como eu comentava, que o povo brasileiro começou a entender. Então, cada vez agora que ele saia para comer o cachorro-quente, ou etc., ele não vai mais... As pessoas não vão falar, seu indigno, vai matar as pessoas. Não, vai dizer, vai trabalhar, vagabundo. Porque ele não trabalha. E o povo brasileiro é um povo trabalhador. O povo brasileiro não quer um debate, não quer um debate que muitas vezes, com a sofisticação da pandemia, que não entende. O povo brasileiro, todos nós estamos pagando o salário desse camarada para ele ficar comendo coxinha, ficar engasgando com cachorro-quente ou passeando de lancha, helicóptero. Não, vai trabalhar. E nessa hora, por isso que ele pegou o cachorro-quente, quase morre engasgado e sai correndo com o rabinho no meio das pernas e vai embora. Porque ele viu que pegaram. Quer dizer, então, em vez de a gente entrar e dizer mais um ciclo de notas de repúdio, dizendo, olha a barbaridade do Bolsonaro do dia, a gente foi para cima. E esse tipo de estratégia narrativa é fundamental se a gente quiser ganhar essa batalha. Senão, a gente pode ter todos os sistemas de redes sociais do mundo. A gente vai continuar perdendo. Beto Vassi, eu te agradeço muito. Eu vou passar para o Crispiniano falar por 2 minutos e depois o Mercadante, que está aqui, podia encerrar rapidamente, dizendo o seguinte, olha, as inscrições já estão abertas, tem um link aqui embaixo na transmissão, você pode se inscrever pelo site da Fundação Pessoa Abramo. Já falamos que tem a Jornada Nacional de Formação, né, Alberto Cantalice, para vereadores, candidatos a prefeitos, e eu quero anunciar que amanhã também vai estar sendo disponibilizado na Fundação Pessoa Abramo a inscrição para um curso que eu também acho que é muito importante, a Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. Inscrições começam amanhã, as aulas começam no dia 15 de junho,
com o professor convidado da UFRJ, José Luiz Fiore, falando sobre o conflito atual Estados Unidos-China. Depois Celso Amorim, depois Dilma Rousseff, depois Giorgio Romano e Breno Altman. Então, a partir de amanhã está disponibilizado também as inscrições para esse curso. Crispiniano. Oi, a gente viu, as pessoas ligadas ao PT acompanham política em geral há muito tempo. A gente viu uma transformação da mídia e a gente viu uma transformação do impacto de como a sociedade se comunica e como a sociedade faz disputas de campanhas políticas nos últimos anos. Então, havia um modelo clássico do marqueteiro, da campanha de rádio e televisão, e a gente tem visto isso mudar. E isso tem um impacto em toda a cadeia da política, porque isso envolve, inclusive, a tomada de decisão. O Bolsonaro é um candidato, é um político que governa reagindo pelas redes sociais, pelo curto prazo, pelo imediatismo, o que às vezes pode parecer até uma coisa de resposta correta, mas que é um desastre a médio e longo prazo, como o Trump tem mostrado, como o Bolsonaro tem mostrado, como outros têm mostrado. O desafio do PT é fazer política séria, fazer política responsável, mas integrando a esses novos tempos que mudam a organização e o clássico de como se organiza a opinião pública e de como se dá a disputa política, às vezes em outro ritmo, com muitas linguagens diferentes, com uma linguagem segmentada, para públicos diferentes. Então, eu acho que esse curso é uma iniciativa muito interessante do partido, que está sempre uma constante renovação e que a gente possa um dia voltar a ter no Brasil uma reunião ministerial da qual a gente sinta orgulho e não aquilo que a gente viu, aquela coisa grotesca que a gente assistiu. Quer dizer, e que isso seja reconhecido pela população, né? Então, a gente tem que ter esse desafio pela frente, que é um desafio de todos, e eu espero que cada um, no seu espaço de militância, no seu espaço de atuação, possa aprender muito com esse curso e possa disseminar esse conhecimento para frente, porque o Brasil precisa, o PT precisa, e temos que avançar nessa direção. Eu queria passar para o Mercadante, para encerrar, dizendo antes, novamente, que as inscrições estão abertas. O primeiro módulo vai ser Política e Guerra Digital. Nós vamos ter o Crispiniano participando desse módulo, o Beto Vasques participando desse módulo, e vamos ter também o Sérgio Amadeu participando desse módulo. Depois nós vamos ter o módulo CPI das Fake News e Crimes Digitais. Jean Willis, Manuela Dávila, Maria do Rosário, um pessoal da UNB que está trabalhando junto com o pessoal da CPI da Fake News. Vamos ensinar como denunciar páginas. Vamos falar do Sleeping Giants também, aqui no Brasil, que está fazendo história, já chegou fazendo história. E vamos ter história da internet. Depois, Mercadeiro, tem 10 módulos. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube. Aí tem a parte de monitoramento e performance. Nessa parte, os 3 primeiros módulos são obrigatórios. Os outros não são obrigatórios, pessoal. Vocês podem escolher o que vão fazer e vão receber um certificado por cada módulo desse. Você quer fazer um sobre o YouTube? Vai fazer uma sobre o YouTube e recebe um certificado sobre esse curso específico. Agradecer a todos, passo para o Mercadante para encerrar essa nossa live. Lindbergh, me perdão só uma coisa, eu estou recebendo aqui um monte de mensagem, o pessoal perguntando aonde se inscreve. Tem um link aqui embaixo, é no site da Fundação Perseu Abramo. Basta entrar no site, vai estar lá, é muito fácil. E tem um link aqui embaixo também nessa transmissão. Mercadante, contigo. E, olha, eu só queria dizer que eu acho que foi muito motivador essa noite. Acho que o Beto Vasques e o Crispiniano Antônio, parabéns, foram abordagens complementares e mostra, talvez, eu acho que nós estamos historicamente numa transição, num ponto de inflexão. De um lado, nós estamos fazendo a contenção dessa máquina de difamação, de manipulação,
esse submundo da internet que foi construído por Steve Bannon no Brasil a partir da campanha do Bolsonaro, o gabinete do ódio, e nós estamos construindo um gabinete da inteligência, do diálogo, da transparência, com compromissos claros, que vai ser a defesa da vida, a defesa dos mais pobres, que eles que estão sendo as grandes vítimas, são as periferias do Brasil que estão pagando essa conta, pela ausência de política de saúde pública e de proteção, a defesa do emprego, da renda e a defesa da democracia. Acho que nós estamos dando ferramentas e, novamente, o PT volta a estar na vanguarda do processo histórico dos partidos. Acho que nós vamos inovar muito com essa experiência e vocês vão ter aulas teóricas, mas vão botar a mão na massa. Como é que faz um card? Como é que edita um vídeo? Como é que você entra na rede? Como é que você disputa com competência na rede? Portanto, espero que vocês se motivem, venham para o curso e saiam mais fortes, mais preparados, mais conectados pelo enfrentamento que nós temos imenso para enfrentar essa crise, derrotar esse governo e voltar a construir um Brasil mais solidário, mais generoso. Eu acho que o país tem muita saudade hoje. Acho que o presidente Lula estaria muito orgulhoso dessa noite, que eu me lembro lá no sindicato, ontem ele mandou uma foto minha com ele na campanha de 89, eu me lembro lá no início dos anos 70, o João Ferrador, que era uma inovação. O carro de som na porta de fábrica foi uma inovação do PT. O boletim diário que a gente distribuía nas fábricas foi uma inovação de comunicação do PT. Nós estávamos na vanguarda da comunicação, também não tínhamos espaço na grande mídia. E nós aprendemos depois a lidar com a televisão, com o rádio, mas a rede, eles vieram de fora para... Nós estamos enfrentando essa máquina no Parlamento, o Supremo com as provocações, com as iniciativas, o Tribunal Superior Eleitoral, as representações do PT e esse desmonte dos mecanismos de financiamento. Nós estamos enfrentando e estamos construindo uma internet mais livre, mais cidadã, que permita a vocês todos, a militância nossa, estar no protagonismo da história. Então, parabéns, estamos fazendo uma inflexão histórica e acho que esse curso vai marcar um novo capítulo nas comunicações do PT e na disputa das redes sociais. Como disse bem o Beto, a política hoje ela é digital, ela exige comunicação e nós estamos, não só, tem que ter um pé na rua e tem que ter um pé na rede. E nós vamos agora entrar com os dois pés na rede para poder voltar a ir para a rua. Abraço a vocês e até uma próxima oportunidade.